Bom, desde muito novo, e eu falo isso sendo um cara de 19 anos, então não que eu tenha vivido muito, mas desde mais novo do que eu já sou, eu nunca fui um cara que gostava muito de tirar fotos. Eu acho que eu peguei uma certa birra da minha mãe, desde sempre ela foi muito fã de tirar foto, muito pra se amostrar, mostrar onde está, como está e como supostamente está feliz. Parece que ela tem uma necessidade disso. Ela vive falando que é para guardar memórias, mas, na minha opinião, tem um motivo além, mas não vem em questão. O fato é que ela me obrigava a tirar fotos com ela e eu sempre odiei. Quando eu fiz 18 anos, pintou aquela faísca de independência e eu abdiquei totalmente das fotos, principalmente com a minha mãe, mas em geral. Eu nunca fui fã de redes sociais, embora, claro, eu tive minhas redes sociais quando eu era um pouco mais novo, ali nos meus 15 a 17 anos. Mas bom, nunca fui fã e até hoje eu não sou. Então eu nunca fui de tirar foto. E hoje eu percebo o possível vacilo que eu dei. Com 19 anos meu objetivo mudou. Hoje eu quero guardar o máximo possível de memórias. Quando eu olho para trás eu vejo uma infância que se assemelha a uma torta de morangos, cheia de morangos. É isso. Foi uma infância muito feliz, momentos inesquecíveis, momentos que ficarão para sempre na minha memória. Não importa o que aconteça. Bom, se alguém me der uma paulada na cabeça, talvez eu esqueça, mas se não for o caso, eu nunca vou esquecer. Eu não sei se eu vou ter a mesma sorte na vida adulta. A infância parece naturalmente mágica, então hoje meu objetivo é guardar o máximo possível de memórias de forma concreta e sólida, de forma real, de um jeito que eu consiga enxergar a beleza que outrora era abundante, mas talvez não mais, porque se um dia o Alzheimer, o esquecimento, bater na minha porta, que eu tenha pelo menos fatos reais da minha própria existência, provas concretas de que, enquanto vivo, eu vivi. Meu objetivo hoje é registrar ao máximo esse pequeno pontozinho do tempo que eu estou agora, para que no pequeno pontozinho do tempo que eu estiver daqui a 50, 60 anos, eu consiga ainda me lembrar. Lembrar do que eu senti, lembrar do que eu pensei, lembrar de quem eu era. E de vez em quando eu acho que pra gente de fato existir, a gente precisa deixar vestígios da nossa existência. Me registrar, não por vaidade, não por luxúria, não por aplausos ou aprovações, mas por memória. E talvez, bem, talvez, esse também pudesse ser o seu objetivo, porque o tempo vai passar e ele não vai pedir licença. Então, que tal a gente salvar eles eternamente na nossa existência? Eu acho que um conselho de amigo, e sim, eu te considero um amigo, afinal você tá aqui assistindo esse pequeno canal, então sim, você é meu amigo, tá? Eu te considero um amigo. Na minha opinião, um bom conselho é: comece a se registrar, registre-se, procure maneiras para isso. Eu, por exemplo, já tentei várias, por exemplo, ter um diário. Em vários momentos da minha vida eu tentei ter esse livro onde a gente anota pequenos acontecimentos do nosso dia e em todas as vezes eu fracassei miseravelmente. Chegava, anotava alguns dias, aí passava um dia sem anotar, segundo dia sem anotar, terceiro, quarto, no quinto eu desistia. Mas bom, eu tentava. Já tentei gravar vídeos antes também. Claro, não eram com esse intuito, era um vídeo de Minecraft. Mas bom, consequentemente eu me registraria, correto? Como eu disse, eu nunca fui fã de fotos, então essa possibilidade nunca entrou na minha cabeça, mas pode ser o seu caso. Eu acho que todo mundo tem uma maneira possível para começar a se registrar. Talvez unindo com um hobby seu. Por exemplo, se você é um desenhista, você é um artista, pare de desenhar somente animes, os seus personagens preferidos. Desenhe você, desenhe o seu ambiente, o seu quarto. Comece a se registrar a partir disso. Se você gosta de tirar fotos, cara, perfeito. Comece por aí. Tirar fotos é talvez a melhor maneira de se registrar. É a mais fácil. Hoje todo celular é bom o suficiente, e mesmo se não for bom, tudo bem, você não deve fazer isso por vaidade, nem por luxúria, nem por aprovação. Então não pense se a foto tá boa o suficiente para que os outros enxerguem o que está nela. Você só precisa fazer isso por você e para você. Mas comece. Tire 5 minutos do seu dia e tente praticar isso, eu te garanto, vai ser muito bom para ti. Mas eu não posso deixar de concluir que é muito difícil fazer isso, porque atualmente a gente está tão cercado de dopamina fácil. É tão fácil se entreter, perder o foco, e é tão difícil, mas tão difícil fazer algo lentamente e com baixa disponibilidade de dopamina. Tudo isso acaba com a nossa paciência, com o nosso foco, e a gente perde o interesse em tudo que não seja imediato. E isso mata a nossa essência.
É difícil a gente parar para simplesmente olhar o céu, olhar uma manhã bonita. Quem dirá olhar e ainda lembrar de registrar aquele momento? Mas, por mais difícil que seja, não é impossível. Boas práticas levam a aperfeiçoamento. Imagina que louco seria a gente ter uma retrospectiva da nossa vida inteira, lá no final da nossa vida. Que maravilha, né? É por isso que a gente gosta tanto do Felipe Castanhari. E fico triste, inclusive, porque a sua retrospectiva acabou. Triste. Mas você já parou para pensar por que a gente gosta tanto de retrospectiva? Porque é uma maneira concreta e real de registrar como foi o nosso ano. Essa prática é tão maravilhosa, porque pensa só, o tempo é algo abstrato, o espaço é algo abstrato. A gente, devido à nossa racionalidade, conseguiu meios de salvar, de guardar pequenos momentos no espaço-tempo. Você sabe como que isso, pô, é maluquice, pô. Uma foto é uma maluquice. A gente trava um momento do espaço-tempo ali, naquele pedaço de papo. Cara, que maluquice. Tudo isso esbarra em vários problemas, como eu disse, mas vale a pena? Vai por mim. Começa a se registrar. Ah, minha vida é monótona. Eu te garanto que não é. Eu te garanto que não é. O lado bom é que existe solução, e a solução não resolve somente o problema de se registrar. Quando você escolhe esse caminho, quando você toma essa decisão, você necessariamente tem que concordar com um termo de longo prazo. Necessariamente você precisa ter consistência. Um álbum de foto, por exemplo, nunca fica bonito no primeiro dia, até porque no primeiro dia você talvez só consegue preencher a primeira página. O nosso cérebro tem uma grande dificuldade em aceitar o que não é imediato, principalmente nos dias de hoje. Mas quando você aceita isso e começa a se registrar, você, além de praticar uma boa ação para você mesmo, começa a praticar algo demorado, algo que a recompensa não é imediata, e aos poucos, bem aos poucos, você começa a largar tudo aquilo que é imediato. Além disso, tem várias maneiras de se fazer isso. Você pode optar por um diário. Vou dar um exemplo aqui do que eu faço. Claro, eu não vou mostrar exatamente o que eu escrevo aqui, mas esse aqui é um sketchbook, né? As pessoas chamam ele assim. E eu tenho o costume de escrever nele. Também faço alguns desenhos, né? Nos melhores dias eu faço alguns desenhos. Mas eu costumo escrever como foi o meu dia, principalmente o que teve diferente no meu dia. E é uma maneira de registrar meu dia a dia, minha rotina. Atualmente eu estou começando a colocar datas também em cada registro. E nas últimas semanas eu comecei a também colocar notas nos meus dias. Eu vou ler um aqui. Deixa eu ver um bacana. Olha, do dia 25/2. Eu tenho muito a aprender, mas é muito difícil sozinho. Mas não desistirei, pois muitos desistem. Hoje está sendo bem bom. A estrutura do meta no caso MetaEds que eu trabalho, deu errado, mas já bolei e ativei outra. Tenho esperanças. Não fiz nenhum vídeo hoje, nem gravei, mas tudo bem. Tem jogo do Galo agora. Vou dormir tarde e não estudarei edição. Mas tudo bem, não quero decepcionar, mas tenho que errar muito para ser melhor. Nota 8,5 de 10. Tipo assim, coisinha boba, né? Mas só essa anotação me faz saber que no dia 25/2 a minha estrutura do MetaEds não deu certo. Mas eu bolei uma outra e já ativei. E olha só, um spoiler aí, deu certo, viu? Tá melhor. Eu adquiri esse hábito de escrever em pequenas linhas curtas, o que aconteceu de bom no meu dia, talvez até mesmo o que aconteceu de ruim no meu dia, mas sobretudo o que aconteceu de diferente. E acredite em mim, não importa o quanto você acha que a sua vida é monótona, sempre acontece algo diferente nos seus dias. Mesmo que seja uma coisinha muito mínima, uma coisinha muito pequena, mas sempre acontece. Sempre tem algo diferente no dia. Só que a gente nunca repara porque é sempre pequeno. A gente tem dificuldade em reparar no pequeno, mas se a gente focar, a gente consegue.
E isso tem seu encanto. Eu não mais fico triste ao pensar que amanhã pode ser igual a hoje. Na verdade, eu fico um pouco ansioso, um pouco esperançoso. Eu penso que amanhã é um novo dia. Amanhã sempre traz algo diferente do hoje. E é mais uma chance de melhorar aquilo que talvez hoje não foi tão bom. E essa mania de dar notas aos meus dias tem me ajudado muito, porque serve como gatilho para mim. Eu sempre penso agora, antes de errar alguma coisa, e quando eu falo errar, eu quero dizer errar sabendo que você vai errar mesmo. Eu sempre penso antes e falo, caramba, se eu fazer isso, a minha nota do meu dia vai ficar muito ruim. E às vezes eu melhoro, eu não faço. E é muito bom mesmo, porque me gera um gatilho de querer melhorar. Eu não gasto nem 5 minutos para escrever essas linhas e é algo que tem me ajudado bastante. Se você não quer escrever, tudo bem, você pode tirar fotos. Tirar fotos é maravilhoso. Você pode registrar seu dia e, quem sabe, postar em um Instagram. Embora eu não goste muito da ideia de deixar público essas fotos, porque sempre que a gente faz algo sabendo que outros vão ver, a gente tem a péssima mania de maquiar esse algo. E a ideia aqui não é maquiar. A ideia aqui é deixar o mais puro possível, o mais original possível, o mais você. Mas sim, você pode publicar essas fotos, não tem problema nenhum. Você também pode ter um canal no YouTube. Eu já falei aqui algumas vezes, para mim isso aqui é um diário digital. Mas diferentemente desse caderninho aqui, nesse meu diário digital, eu me aprofundo mais nas coisas. E claro, tem um polimento, tem um filtro. Eu não posso falar exatamente o que eu estou pensando, porque às vezes eu vou pensar em algo que não seja correto hoje e eu me arrependo amanhã. Isso aqui, tudo bem eu escrever aqui. Eu vou olhar para o que está escrito e perceber o meu erro, mas eu não posso falar isso pro público, afinal, palavras machucam, tal como uma navalha, então eu tenho que ser cuidadoso, você tem que ser cuidadoso. Além de gravar vídeos ou tirar fotos para o Instagram, você pode fazer arte. Se você desenha, você pode desenhar a sua vida, o seu dia a dia, a sua mente, a sua família, a sua casa. Você pode desenhar o seu mundo. Além disso, a arte também não é só pintura, não é só desenho. A arte pode ser qualquer coisa. Eu não consigo nem pensar aqui para descrever para vocês, mas no fim das contas, o artista sempre encontra a sua arte. Você pode unir isso ao ato de se registrar. O legal é que você consiga construir algo sólido, algo que a sua mente não pode simplesmente varrer e jogar fora. E mesmo que ela faça isso, você simplesmente pode pegar o algo sólido e relembrar. Isso é muito bonito. Isso é bom para a alma. Esse é o intuito do vídeo. Registre-se. Eu adoraria que você começasse a se registrar. Crie um canal, tire fotos, monte um álbum, desenhe, faça arte. Encontre alguma maneira, mas registre-se. Guarde memórias. Guarde o seu hoje. Você vai ver que vai valer a pena. Já faz quase um ano, talvez faltam 2 meses para que meu primeiro vídeo complete um ano. E eu não estou fazendo isso pela quantidade de inscritos, ou pelas visualizações, ou pelo AdSense que eu poderia ganhar. Claro, se acontecer tudo isso, eu nunca iria recusar. No começo, eu criei isso como hobby. Eu uni algumas necessidades, alguns desejos e saiu isso aqui. Eu sempre tive o sonho de ser YouTube e eu fico feliz porque para mim eu venho melhorando aos poucos. E é sempre bom também começar algo novo, porque aos poucos você vai perdendo o medo de começar. E eu te garanto, meu amigo, a gente só não ganha, só não chega onde quer chegar por medo de começar. Porque não existe maneira de você focar em algo, trabalhar em algo, insistir e persistir naquilo e não chegar onde você quer. Se é possível, é porque tem jeito. E se ninguém nunca fez isso, não quer dizer que não seja possível. O resultado de ter começado esse algo novo foi que eu me tornei um cara mais consciente dos próprios erros, mais consciente das próprias metas, dos próprios sonhos, das próprias tarefas e responsabilidades. Talvez um bem grande, talvez. Eu tenho me tornando um cara um pouco mais maduro. Falando isso, talvez meus amigos mais próximos riem de mim, porque perto deles eu sou um completo retardado, mas eu tenho pra mim que no último ano eu adquiri uma certa maturidade e eu desejo muito isso pra todo mundo que tá assistindo. Eu espero de coração que você, meu amigo, consiga
achar uma maneira de se registrar, porque vai por mim. Você vai ficar muito feliz em ver registros da sua vida quando não tiver mais tanta vida pela frente. Bom, é isso, pessoal. Tudo que eu falei aqui, para não perder o costume, é besteira, baboseira, é só um garoto falando pra frente de uma câmera, então por favor não leve nada disso a sério. Se você pensa igual a mim, ou talvez diferente, ou discorde, deixa aí nos comentários, eu adoro quando vocês interagem comigo, né? Vocês são meus amigos, hein? Então é isso, pessoal. Eu desejo uma excelente noite para vocês, um excelente dia, sobretudo, excelente ano. Registrem-se, tá bom? Registrem-se. Cara, é impressionante como essa rua aqui. São exatamente, ó. São exatamente 1h40 da manhã. Tipo assim, essa rua aqui parece que vira uma pista de Hot Wheels, cara. Eu não consigo entender. Cachorro fica latindo. Cara, passa um caminhão. Eu moro num lugar onde a minha rua não leva pra algum lugar, tipo, não é o centro da cidade, eu tô na periferia, não faz sentido, não faz sentido, mas bem, né, ossos do ofício, né, ossos do ofício. É isso aí, pessoal, boa noite.